Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo que esteja vendo esse vídeo estejam bem. Porque hoje nós vamos ter um spoiler enorme sobre o Digital Circus capítulo 9. Bom, então antes de começar o vídeo, é um alerta muito grande, galera. Esse vídeo possui vários spoilers sobre o episódio 9. Ah, Marcos, mas você já assistiu? Sim, eu assisti de uma forma ilegal, mas infelizmente foi por causa de teorias e muita ansiedade que eu tava. Eu acabei não resistindo e acabei procurando na internet e eu assisti do início ao fim sem perder nenhum detalhe. Bom, agora eu vou falar sobre as cenas que aconteceram nesse episódio maluco, galera. Tipo, foi tanta coisa que minha mente tava bugando. Mas antes, né? Deixa seu likezão aí embaixo e se inscreve no canal se você não for inscrito, cara. Essencial para estar me ajudando a bater minha meta de 10 mil inscritos. Sei que tá longe, mas nós chega lá um dia, né? Bom, para quem não assistiu ainda, não sabe de nada ainda do filme. E vamos começar do início ao fim. Na cena que nós vemos todos os personagens conversando, até que o Jack se destaca, galera. O Jack simplesmente fala: Ah, ele excluiu o Caim, não temos mais nada, não temos como ir para fora do nosso querido Digital Circus. E ele começa a ofender todo mundo lá dentro. Começa a ofender o Kingo, a Agatha, a Zubul, todo mundo que tava lá, entendeu? E ao meio desse caos, a Pomni estava lá se culpando por tudo que estava acontecendo, tentando calar os Jax, né? Mas não estava conseguindo. E em meio a isso, todo mundo se magoou, todo mundo se separou e o Jax foi para um canto afastado de todo mundo. Depois dessa cena, simplesmente a Pomni vai atrás do Kingo. O Kingo estava lá, né, reformando os buracos. Ele estava simplesmente criando formas e reformando o buraco, talvez para ninguém cair lá no Void, ou sei lá, para tentar consertar o circo. Ele estava lá consertando o circo. A Pomni chega nele e fala: Pô, eu vou ajudar você aí, né? Quero ajudar você. No começo estava difícil para ela, mas ela foi lá com muita dedicação, muito estresse também que ela estava passando por tudo aquilo lá, né, gente? Ser levada do nada para um circo digital, depois ser o caos dele, né, mano? Depois de um tempo, ela consegue fazer de boa lá. E o Kingo e ela tem uma conversa bem assim, antiga. Quem já assistiu episódios antigos vão entender. Quem não vai entender, né? E aí o Kingo fala que os outros só estão passando por uma crise, mas logo vão voltar ao normal. E quando ele fala isso, é verdade, já que a Agatha aparece querendo ajudar e os outros também. Menos quem aparece é o Jax. Quando ele vai conversar com a Pomni olha assim pra ele e ele fala: Ah, deixa pra lá. E volta pro lugar que tava antes, né, lá escondido. Nessa parte, a Pomni fala uma frase, não é a Pomni, é simplesmente uma voz assim, tipo, narrando o que estava acontecendo. Onde essa tal voz da Pomni, né, parecida muito com a da Pomni, fala: Eu deveria ter insistido mais para que o pior não acontecesse. E simplesmente o pior está para acontecer. Sabe a cena que tá todo mundo lá em cima, olhando para baixo, e ele se pergunta: Jax? Sim, essa cena aí tem muito sentido. Porque, mais que nada menos que o Jax abstraiu, galera. O Jax virou aquela criatura enorme, cheia de olho, que tava simplesmente louca, perseguindo outras pessoas lá embaixo. Ela não tava perseguindo ninguém no caso, né? Ele só tava procurando alguém para perseguir. E isso é tão bizarro, galera, que simplesmente nós não temos cena, ainda pelo menos eu não sei se nessa versão que eu assisti tem essa cena ou não, ou se no filme verdadeiro vai ter. Eu vou assistir pela versão do YouTube de novo, né, para não perder nenhum detalhe. Mas, enquanto por isso, a minha teoria é que o Jax só se escondeu em um lugar. E quando a Pomni foi procurar ele, ele já tava todo loucão das ideias. Em meio a esse caos, eles simplesmente se juntam
pra colocar o Jax no escuro, já que no escuro, pelo que nós soube lá do Kingo, quando os abstraídos ficam no escuro, eles conseguem refletir, conseguem ficar mais calmos e você consegue interagir com eles, como se eles não tivessem abstraído, né? Como se eles ainda estivessem lá. O bom é que a Pomni vai no quarto, onde tá todas as salas lá dos quartos lá, e ela encontra os Jax procurando as pessoas, e ela com uma arma, em vez de atirar na criatura, no Jax abstraído, ela atira nas luzes, na luz que fica em cima lá dos quartos, e lá tudo fica escuro. Nessa cena, o Jax, ele consegue se contrair, consegue ficar lá parado, olhando pra Pomni, como se ele tivesse voltado ao normal. Mas na verdade não voltou não, né? Na verdade ele só tava calmo. E nessa cena aí, eu meio que chorei, né? No caso, foi muito triste ver um personagem muito amado pela comunidade simplesmente indo de arrasta, né, mano? Muito triste. Na verdade, ela entra sobre o subconsciente dele e consegue ver uns quartos dele, parece, umas versões dele. E nós descobrimos uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível não, olha, eu não podia falar isso, né, cara? O vídeo pode ser derrubado, não, nem que eu não tenho nada terrível, no caso, que o Jax, ele tava muito loucão das ideias, porque tinha 3 versões dele que tava machucando ele não conseguia mostrar essas 3 versões ao mesmo tempo. Tipo, ele tinha 3 versões deles que escondiam uma porta, galera. Finalmente eu peguei esse easter egg dele, de ter 3 portas, porque essas 3 portas estavam escondendo uma personalidade que ele queria esconder, e era esse o sentido de ter 3 personalidades que não era ele. A primeira personalidade dele seria a personalidade maligna, a personalidade dele, onde que ele queria machucar todo mundo, queria magoar todo mundo. E aí nós temos uma cena assim de pavor, né, que ele pega o Pomni pelo pescoço e ela começa a mudar de cor, mas depois disso ele fala: você esqueceu que aqui nós não morre sem falta de ar? E essa cena é tão macabra que você pensa, nossa, vai matar a Pomni. Mas no final, né, acontece que era só uma porta, né, e ele olha, e aquela cena, famosa cena que ele olha lá pra câmera, com aquele olhão gigante, é a primeira versão dele, tá, gente? A segunda versão dele é a versão feminina, no caso aquela versão que ele tá com a roupa de empregada, e simplesmente essa versão aí é meio suspeita demais, pra falar a verdade, viu, galera? Vamos pular essa versão aí, depois vocês verem no filme, porque eu nem sei como explicar. Então a última versão dele é a versão... tadinho, né, mano? Essa versão é a mais judiada de todas. E aqui tem uma versão que é tipo versão 3, a versão que ele não consegue ser feliz, uma versão triste. Vamos supor essa versão aí. E aí, essa versão triste, dá a chave pra Pomni e ela consegue abrir a porta verdadeira do Jax, mostrando que ela conseguiu encontrar o verdadeiro Jax entre aqueles 3. Lá, ela entra e vê a história toda sobre o Jax e a Rabbit, cara. E essa cena é tão triste que eu chorei de verdade. Eu tava quase chorando, tava quase querendo desistir de continuar assistindo o filme. Já que a Rabbit, a melhor amiga dele, junto com o Kaufman, era tão amigo deles que ele acabou falando a verdade pra Rabbit, porque ela se soltou com a Rabbit. A Rabbit falou a verdade pra ele, ele confiou na Rabbit, e aí, só por conta dele ter falado a verdade e do tanto que ele ter sofrido, tem um easter egg enorme sobre o episódio 8 e o episódio 9. Vocês vão perceber esse easter egg já que eu vou falar aqui pra vocês. O tal querido Jax, sabe? Nosso querido Jax, ele tem uma parte feminina. Que é isso? Tipo, ele é gay? Não, na verdade ele não é gay não. É só uma forma de expressar. Eu não sei de nada, tá, gente? Eu vou ver os vídeos do Aterrorizando. Pra quê? O que ele vai falar, né? Porque eu não sei da verdade. No caso, eu só sei que colocou um lacinho. Ficou suspeito no caso, mas eu não sei a sexualidade do Jax. Eu não vou falar nada sobre isso. Mas o fato do Jax estar tão magoado que ele não conseguiu acreditar na própria amiga dele e pensar: pô, eu vou falar a verdade pra ela e depois disso ela vai usar a verdade pra me magoar. E foi isso que aconteceu. Ele pensou que ela ia fazer isso e simplesmente depois zoou ela, né, falando que era tudo mentira, que acha mesmo que ia se soltar com ela. Isso magoou ela e eles pararam de conversar. No caso, ele parou de conversar com ela, mas a Rabbit continuou insistindo
em querer conversar com o Jax, mas o Jax meteu o ponto. Sabe, na ilha de neve, onde o Jax tanto assim ficou olhando para a bola de cristal lá? Então, meio que essa ilha tem relação entre o separamento das duas amizades. A última vez que o Jax viu ela. Depois disso, ela enlouquece e simplesmente o Jax começa a ter aquele surto que ele tem, sabe? E depois disso, o Kaufman, amigo dele também, falou que encontrou uma saída. Mas ele mete essa, cara. Ele mete assim: ah, vai lá, você é doido. E quando ele vai embora triste, Kaufman vai triste embora, ele fala: ah, seja louco, vai embora sendo um louco. E é isso que fez ele abstrair a perda de amigos, a perda da verdade. E isso é tão triste que nem dá vontade de contar. Depois disso, a Pomni consegue encontrar ele. Ele começa a chorar, perguntando por que ela foi atrás dele, sendo que ele é tão maluco assim. E a verdade é que na vida real, o Jax, ele meio que teve uma discussão entre os pais dele. E o pai dele não queria ficar muito com ele pelo jeito afeminado que ele tinha, sabe? Um jeito afeminado, um jeito de gay. Não é um jeito assim que eu vou mentir pra vocês, mas o pai do Jax tem um desgosto enorme sobre ele. E por isso entregou a mãe pra mãe dele. A mãe dele então zoava ele, criticava ele pelo jeito de ser. E meio que, em meio a esse caos que ele estava tendo de uma discussão, o Jax acabou. E a mãe do Jax acabou abraçando ele, mas o Jax não estava esperando, né? Tipo, ele falou que falou uma verdade pra ela e ela começou a rir dele, tipo, começou a rir. E simplesmente quando ele tava pensando que a mãe dele tava magoando, a mãe dele foi abraçar ele. E ele tava tão nervoso pelo que tava acontecendo, que ele empurrou a mãe dele. A mãe dele bateu a cabeça no chão, obviamente. Não sei se morreu, no filme não fala nada sobre isso. Só sabe que a mãe dele tava deitada ali no chão e ele tava, né, com medo. Ele saiu correndo de casa. E pela cena lá que nós vimos, ele dirigindo o carro, saindo de casa, correndo, ele tentando fugir do que ele fez. Então é esse o medo dele. O medo dele seria o medo de falar a verdade e zoarem ele pela verdade dele. Então, de tudo isso que eu falei, obviamente nós chegamos num certo ponto que mexe com a cabeça de várias pessoas. O Jax tem um jeito afeminado. O jeito seria de... ah, vocês sabem, né? Eu não vou contar, não sei da verdade, tá, gente? Não sei se é a realidade disso ou se realmente o Jax seja gay. Fora isso, o Jax consegue, né, entrar num super castelo lá que eles fizeram, que é para uma zona escura onde as pessoas abstraídas vão ficar. E o que a realidade, né, fala é que o Caim dá uns negócios lá, o Caim consegue voltar. Bom, o Caim parecia que estava preso no Void. E ele foi atrás de uma pasta e ele taca, ele se separa daquela bola azul, sabe? Aquela bola azul que seria, no caso, a Abel. A Abel seria o outro tipo de IA feita para substituir o Caim. Então, ele se separa dessa bola azul e ele joga assim no Void, falando: eu achei muito legal, tipo, porque tava tendo um BO lá dentro, eles não estavam conseguindo ter o mesmo tipo de emoção. E meio que a esse caos, ele consegue restabelecer, pensar nos atos dele, e ele volta pro circo, né? E a verdade agora, ele volta com o nome de todo mundo, que seria a Abigail sendo a Pomni, o Jack sendo um cara lá, eu não lembro de todos os nomes, tá, gente? Não vou falar todos os nomes. Só sei que ele mostra lá que estão vivendo normal, como se o superconsciente deles estivesse preso ali, mas a vida deles lá fora estivesse ocorrendo normal. E no final, eles conseguem sair do círculo, tá, gente? Pra quem não viu o final ainda, todo mundo ficou em dúvida se eles saíram do círculo ou se eles continuaram lá dentro, né? Porque nós não vimos uma saída lá. Mas o Caine, ele fala o seguinte: eu vou juntar os dois mundos pra vocês poderem criar tudo, né? Mas por esse fato, eles simplesmente saíram e nós vimos isso no final. Essa imagem aí que tá aparecendo na tela agora seria a imagem deles esperando um ônibus, onde esse daí é o Jax, esse daí é a Pomni, aí eu coloquei os nomes dos outros aí para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desculpa pelo spoiler demorado, mas
oficialmente eu fiz esse vídeo relacionado a quem tava com uma dúvida enorme. E para quem quer assistir, eu aconselho muito vocês esperar a data do filme lançar. Não vou estar passando o link aí escondido para vocês não, tá, gente? Olha lá, não vão procurar na internet para não dar nenhum BO para vocês. Esperem a data do filme que logo vão estar lançando aí no YouTube. A Grit, né, que é o site oficial, vai estar lançando aí vídeo para você estar assistindo. Mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e eu espero que vocês tenham deixado seu like. Valeu!